Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho das dimensões da mídia que a gente vai trabalhar, tá? Então eu vou falar aqui do 4 ao 7, eu vou falar do tamanho da screen, vou falar da largura da screen, vou falar da altura da screen e da densidade de pixels. São coisas que a gente precisa conhecer. Por quê? Porque o Android não é só em celular, né? Ele funciona também em tablet, ele funciona em TV, ele funciona em automóvel, ele funciona em vestível, até para a internet das coisas ele está entrando, tá certo? Bom, é um universo muito grande de tamanhos de telas, de densidade de tela que a gente vai trabalhar. Então a gente precisa conhecer um pouquinho disso para poder trabalhar com isso. Então vamos começar conhecendo aqui o tamanho da tela. O tamanho da tela é medido numa diagonal que vai daqui até lá em cima, ó, toda a tela, tá certo? Bom, isso aqui define o tamanho da tela, uma tela de 6 polegadas, 5 polegadas, 4 polegadas, 4 polegadas e meia, 10 polegadas, 8 polegadas, certo? Isso aqui define o tamanho da tela. Já a largura da tela, já que eu estou usando a orientação retrato aqui, ela vem daqui até aqui, é medida em pixels, tá certo? Então essa largura e altura, obviamente, né, vem de cima até aqui embaixo, ó. Essa é a altura da nossa tela, certo? Então aqui vem até embaixo, né, porque esses botões aqui eles estão em software, tá ok? Então a área útil é um pouquinho menor aqui do que a área total da tela. Então isso aqui é medido em pixel, tanto na largura quanto na altura, tá ok? Bom, então o que é a densidade de pixel? Vou tentar representar para vocês aqui. Vou tentar fazer um quadrado aqui. Vamos ver se eu consigo. Ok. A densidade de pixel, pessoal, é o total de pixel que eu tenho em uma polegada quadrada. Então vejam, pessoal, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, um quadrado de 1 por 1 polegada, tá certo? Representei aqui pequenininho, não tem problema, é só para vocês entenderem, tá? Então o que eu vou ter aqui, ó? Se eu tenho uma tela de 600 por 800 pixels, certo? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma quantidade x de pixels aqui e uma quantidade y de pixels aqui. Mas se eu aumentar a densidade dessa tela, por exemplo, se ela passar para 1280 por 768, eu vou ter uma quantidade maior de pixels dentro dessa polegada quadrada, tá certo? Bom, se eu tiver uma quantidade maior de pixels para representar a informação, significa o quê? Significa que se eu tenho lá um ícone de 25 por 25, que eu vou colocar aqui, certo? Ele vai ficar maior. Então eu pensei ele com esse tamanho, desculpa. Eu pensei ele com esse tamanho numa densidade de 600 por 800. Quando eu jogar ele numa tela de densidade maior, ele vai aparecer menor. Ok? Então tem que ter ciência que a densidade de tela ela muda a forma como eu estou representando a informação de uma imagem, até de uma fonte e assim por diante, tá ok? Então isso aqui é só para vocês terem a base de conhecimento, entender melhor como é que funciona o tamanho de uma tela, a largura, a altura em pixels, a densidade de uma tela, certo? A gente agora, quando começar a fazer a customização da view dos componentes, a gente vai tratando um pouco mais a fundo esses assuntos. Então, pessoal, até o próximo vídeo.